Revelados os 3 tipos de cristãos que manifestam milagres divinos, histórias sagradas. Na pequena cidade cercada por montanhas verdejantes e um céu limpidamente azul, o sussurro de milagres ecoava nas ruas e nos corações dos fiéis. Maria, uma mulher de 35 anos, mãe solteira e funcionária dedicada de uma escola pública, era conhecida por sua devoção intensa a São Sebastião, o santo que sempre guiou sua família nas tempestades da vida. Mas agora, o mundo de Maria estava prestes a ser testado de maneiras que ela nunca imaginou. Lucas, seu amado filho de 8 anos, fora diagnosticado com uma doença terminal. O pânico tomou conta dela quando os médicos, com rostos sérios, sem esperança, entregaram a notícia devastadora. No entanto, Maria, com sua fé ardente, decidiu que não se entregaria à escuridão da descrença. A fé é meu escudo, murmurava para si mesma enquanto o céu parecia brilhar mais intensamente em resposta às suas preces. Toda quarta-feira à noite, a capela central da cidade se tornava um porto de esperança. Para Maria, era o lugar onde o sobrenatural flertava com o cotidiano. As vozes dos fiéis se uniam em um clamor a São Sebastião, as luzes das velas criavam um espetáculo de sombras dançantes, e o cheiro do incenso preenchia o ar como um perfume sagrado. Ali, a mágica da fé se tornava palpável, um denso manto que cobria a congregação em amor e esperança. Mas sempre havia quem duvidasse. Um grupo de vizinhos, céticos, frequentemente se aproximavam de Maria questionando sua crença e chamando seu fervor de fantasia. Contudo, a mulher não se deixava abalar. A cada voz que tentava desanimá-la, ela só se fortalecia. Não é a ciência que traz a cura, mas a fé concreta que move montanhas, repetia em seu coração, enquanto seguia em busca de tratamentos que poderiam salvar Lucas. Uma noite, sob um céu pontilhado de estrelas brilhantes, Maria levou Lucas à capela. O menino, com sua aparência frágil, olhou para o alto. No altar, ela orou firmemente, clamando por um milagre. Suas palavras ecoaram pelo espaço sagrado, entrelaçando-se com a adoração da comunidade. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Uma suave luz envolveu Lucas e a voz dele, antes tão silenciada, começou a entoar um hino de esperança. O coração de Maria pulou de alegria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, em meio à adoração, o menino se levantou, abrindo os braços como se estivesse abraçando o próprio céu. Um milagre cristalino se desenrolava na capela, como um espetáculo celestial que unia almas e corações em uma só voz. Os gritos de alegria ecoaram pela cidade, e cada lágrima derramada pela comunidade era uma lágrima de gratidão. Contudo, a pergunta ficava no ar. Até onde estão dispostos a ir em busca da fé que move montanhas? O que mais poderia acontecer em meio a tanta devoção? O próximo desafio seria ainda mais surpreendente. Os ecos de louvor ressonavam como música celestial, envolvendo a capela em um abraço sagrado. Maria, com o coração repleto de alegria, observava o filho. A luz que antes parecia distante, agora estava bem ao seu lado. Lucas, com um sorriso radiante, se tornara o símbolo de esperança de todos ali. Mas na mente de Maria, uma pergunta ainda pairava. O que vem a seguir? Naquela semana, a cidade estava em festa. O milagre tinha se espalhado como um incêndio em palha seca, repletos de testemunhos e sussurros sobre a fé de Maria e a cura de Lucas. Os céticos começaram a olhar com novos olhos. Talvez haja algo nisso, murmuravam nas esquinas, agora mais dispostos a ouvir do que a desacreditar. Mas não apenas de milagres a vida é feita.
Entre as bênçãos surgiram novos desafios. Um dia, enquanto Maria estava na escola, alguém bateu na porta da sala. Era Peter, o dentista da cidade e, mais importante, amigo de longa data. Sua expressão estava séria e ele levou Maria a um canto afastado. "Maria, precisamos conversar", disse ele, com a voz carregada de preocupação. "Tem ocorrido uma série de doenças estranhas aqui na cidade. Muitos estão começando a apresentar sintomas parecidos e os médicos não têm explicação." Cada palavra de Peter era como um soco no estômago. A alegria pela cura de Lucas estava agora ameaçada pela sombra do medo. Aquela pequena cidade, antes conhecida pela paz, agora se tornava um terreno fértil para a dúvida e a angústia. Maria respirou fundo. "A fé nos une, Peter. Precisamos orar juntos, agir em união", disse ela, decidida. Juntos, se reuniram com outros membros da comunidade e a capela logo se encheu novamente de pessoas, todas ansiosas por respostas e, acima de tudo, por cura. Naquele momento, a atmosfera era carregada e tensa. Trabalhadores e aposentados, jovens e velhos, todos se uniram sob o mesmo teto, com o mesmo desejo em seus corações, força e cura. A oração começou a fluir como um rio de esperanças. A fervorosa devoção dos fiéis criava uma rede invisível e muitos começaram a sentir um calor sagrado percorrer seus corpos. Mas no coração de Maria, uma inquietação crescia. O que estava por vir? Como ela poderia proteger Lucas e sua comunidade em meio a essa nova crise? Cada oração parecia um grito para os céus, pedindo proteção e sabedoria. E assim, como um trovão inesperado, uma nova visão surgiu em sua mente. O que se passava com a cidade poderia ser uma mensagem divina. E se essa era a hora de se unir, de encenar as pessoas sobre a força da verdadeira fé? Ela olhou ao redor, percebendo algo. Ali estavam os crentes, os que duvidavam e até mesmo aqueles que não se importavam. Todos eles em um só lugar, buscando respostas. Que tal se, ao invés de apenas orarmos por cura, buscássemos entender o que essa situação quer nos ensinar? Sugeriu Maria com um brilho nos olhos. A ideia fervilhava em sua mente. As pessoas começaram a sussurrar entre si, algumas aplaudindo a ideia, outras hesitantes. O sentimento estava mudando e uma nova fervor de fé parecia se espalhar entre os presentes. E se for hora de encarar nossos medos juntos, Maria continuou com fervor. E assim, como um eco, a pequena capela começou a vibrar com a sensação de que havia algo mais em jogo. Qual seria o próximo passo dessa jornada de fé e renascimento na pequena cidade? Maria olhou para Lucas e a esperança renasceu em seu coração, como se cada olhar nos rostos ao seu redor reforçasse a certeza de que a fé, aquela verdadeira, é capaz de mover montanhas e transformar a realidade. Mas a pergunta pairava no ar. O que mais Deus tinha guardado para eles? Uma revelação chegaria e mudaria tudo. O calor da capela parecia pulsar em sintonia com os corações dos presentes. Maria observava cada rosto e sentia a tensão se dissipar lentamente. A ideia de buscar compreensão através da dor e da união começava a ganhar força entre a congregação. E assim, impulsionada pelo desejo de responder ao chamado divino, ela liderou um círculo de oração. Que cada um aqui compartilhe não só suas preocupações, mas também suas experiências, pediu Maria com um sorriso sereno. Vamos construir uma rede de fé e aprendizado. Estamos juntos nisso. Os primeiros a falarem foram os mais velhos, aqueles que haviam vivido e sofrido longas batalhas. Dona Isabel, uma senhora de cabelos brancos e olhar profundo, começou a contar sobre momentos em que a fé a sustentara nas piores circunstâncias. A sua voz vibrava de emoção e logo lágrimas começaram a escorrer por seus olhos. Era uma história de superação, de confiança inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. A cada relato, a atmosfera na capela mudava.
Os jovens, antes apreensivos, começaram a partilhar suas próprias lutas e perguntas. André, um garoto de apenas 17 anos, levantou a mão hesitante. Eu não sei se tenho a mesma fé que vocês, mas o que eu sinto é que preciso de algo maior. O que eu posso fazer? Maria virou-se para ele, seu coração pulsando com um entendimento profundo. A sua busca é um passo de fé, André, e isso é valioso. Deus se alegra quando batemos a porta da dúvida, porque é nesse lugar que Ele pode nos revelar suas verdades. As palavras dela ecoaram nas paredes, ressoando na mente de todos. A cada testemunho, os laços entre os presentes se tornavam mais fortes. André, um garoto de apenas 17 anos, levantou a mão hesitante. Eu não sei se tenho a mesma fé que vocês, mas o que eu sinto é que preciso de algo maior. O que eu posso fazer? Maria virou-se para ele, seu coração pulsando com um entendimento profundo. A sua busca é um passo de fé, André, e isso é valioso. Deus se alegra quando batemos a porta da dúvida, porque é nesse lugar que Ele pode nos revelar suas verdades. As palavras dela ecoaram nas paredes, ressogando na mente de todos. A cada testemunho, os laços entre os presentes se tornavam mais fortes. Cada um deles estava descobrindo que a fé não era apenas uma resposta mágica, mas uma jornada compartilhada. Havia ali uma renovação, um despertar espiritual que começava a se manifestar. Quando a oração coletiva se aprofundou, um sentimento indescritível tomou conta daquela capela. O fervor espiritual era palpável, e muitos começaram a sentir uma brisa suave, como se um sopro divino estivesse presente, acariciando seus rostos. As vozes se uniam em louvor e um cântico surgiu, quase que espontaneamente. Nos unimos em Ti, ó Senhor, com fé e amor. Com os olhos fechados, Maria sentia a força crescendo ao seu redor. Uma certeza começava a se firmar em seu coração. Aquela era uma preparação para algo maior. E em um momento de profunda conexão com o divino, uma visão clara se formou em sua mente. Ela viu pessoas da cidade reunidas, não apenas em necessidade, mas também em celebração. E enquanto tudo isso acontecia, um silêncio súbito caiu sobre a capela. A luz que entrava pelas janelas começou a brilhar de maneira diferente, e um impressionante fenômeno se formou na superfície do altar, como uma luz que dançava e se movia com vida própria. Os olhares se voltaram imediatamente para a cena luminosa. Maria sentiu seu coração acelerar. Aquela luz parecia transmitir uma mensagem de esperança e transformação. O que significava? A presença divina estava ali, pronta para revelar algo importante, e o maior desafio da cidade estava prestes a ser confrontado. A incerteza gerava uma mistura de medo e expectativa. Todos se perguntavam o que Deus queria fazer através deles. Quais seriam os próximos passos? Maria, sentindo-se cheia de coragem e determinação, ergueu a mão e declarou: Vamos orar mais uma vez, que cada um de nós receba essa luz e que a sua mensagem flua através de nós. A capela, então, retornou à oração fervorosa. E em meio a esse clamor, Maria sabia que uma nova revelação estava prestes a surgir. Qual seria o propósito daquela luz? O que estavam prestes a aprender sobre a verdadeira fé? Sabia que a resposta estava mais próxima do que pensavam. E a jornada estava apenas começando. O que mais aguardava aquele pequeno grupo de fiéis em seu caminho de fé renovada? O calor da capela continuava a vibrar. A energia naquele espaço sagrado era eletrizante, como se a própria essência da fé estivesse a fluir através de cada alma reunida ali. Enquanto o cântico se elevava, os rostos se iluminavam com um brilho novo, um vislumbre do que a luz poderia significar. Maria estava perdida em pensamentos quando, de repente, um tremor suave correu pela sala. As janelas, antes calmas, começaram a vibrar com uma melodia suave, como se o vento quisesse participar daquela comunhão. Era um sinal, um convite que não podia ser ignorado.
O que está acontecendo? Murmurou uma voz, quebrando o silêncio reverente. Ela virou-se, e os olhos de André refletiam a mescla de curiosidade e temor. Eu não sei, André. Mas acredito que estamos sendo preparados para algo poderoso, respondeu Maria, sentindo uma convicção a envolver seu ser. A luz do altar parecia pulsar, e nesse momento um novo entendimento começou a brotar nos corações presentes. Em meio a toda aquela intensidade, Maria se lembrou de uma passagem que ouvira certa vez. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Ela olhou para a congregação e percebeu que há 3 tipos de cristãos que são chamados a manifestar milagres divinos. Os primeiros eram aqueles que apenas escutam as promessas, mas não as abraçam profundamente. São os que ocupam as cadeiras, mas têm seu coração distante. Maria sentia que é nesse lugar que muitos se perdem, distraídos pelas inquietudes do dia a dia. Para estes, a luz que dançava no altar iluminava a dificuldade da fé não vivida. O segundo grupo, pensou, eram os que vivem a fé com intensidade, mas muitas vezes duvidam. São aqueles que adoram, que oram fervorosamente, mas ainda sentem-se inseguros quanto à intervenção de Deus em sua vida. Era entre esses corações que ela via uma chama acesa, mas que precisava de um sopro para ardê-la ainda mais intensamente. Se pudermos unir nossas vozes e corações, milagres podem se desenvolver entre nós, disse, incentivando todos. O terceiro e último grupo era composto por aqueles que, independente das circunstâncias, se lançam incondicionalmente nas mãos de Deus. Esses são os que não hesitam em crer e em agir. São os instrumentos de transformação em suas comunidades. Maria sorriu ao imaginar como Deus poderia usá-los para um propósito maior. Enquanto refletia sobre isso, uma brisa mais forte adentrou a capela e, por um instante, todos sentiram um arrepio que os ligou em um mesmo espírito. A luz agora estava mais intensa e uma mensagem clara parecia emergir daquela dança luminosa. Era o chamado de Deus, uma convocação para ir além das palavras e realmente viver em fé. Vocês percebem isso? Disse ela, sua voz em um tom de entusiasmo. A glória de Deus está entre nós e Ele quer nos moldar em algo extraordinário. Nesse instante, ela viu lágrimas de emoção correrem pelos rostos de alguns presentes. As energias de dúvida e medo estavam sendo transformadas em coragem e confiança. Maria convidou todos a se levantarem, formando um círculo mais apertado. Vamos nos unir mais uma vez em oração, confiando que os milagres não apenas podem, mas devem ser manifestados entre nós. Mas antes que eles pudessem orar novamente, algo inesperado aconteceu. A luz sobre o altar começou a girar mais rapidamente e uma figura luminosa parecia se formar, refletindo o amor divino que estava presente. Um murmúrio de assombro percorreu a sala. Todos estavam paralisados, sem saber o que esperar a seguir. O que aquela luz realmente significava? O que Deus estava prestes a revelar sobre esses 3 tipos de cristãos e a verdadeira natureza da fé? A dúvida foi substituída por um misto de medo e expectativa, e Maria sabia que a jornada só estava começando. Aquela luz tinha mais a dizer. E os próximos passos? O que viria a seguir? As vozes na capela diminuíram, e um silêncio reverente tomou conta do espaço. A luz que girava sobre o altar parecia pulsar como um coração divino, batendo forte, chamando cada pessoa ali presente a uma profunda reflexão. Maria sentiu um frio na barriga, misto de ansiedade e espera. Foi então que uma voz doce e potente ecoou pelo ambiente, como uma canção antiga repleta de significado. As palavras pairaram no ar e um calor invadiu a capela. Maria fechou os olhos, alheia a tudo, deixando a mensagem penetrar em sua alma. A figura luminosa começou a se solidificar. Era como se os traços de uma mulher graciosa e serena se delineassem.
e todos puderam sentir a presença de algo sagrado. A pessoa emanava uma paz transcendente, e enquanto os olhos de Maria se ajustavam à luz, ela percebeu que era a figura de uma mulher que irradiava amor e compreensão como uma mãe acolhedora. Eu venho revelar a vocês os segredos da fé que move montanhas. As palavras pairaram no ar e um calor invadiu a capela. Maria fechou os olhos, alheia a tudo, deixando a mensagem penetrar em sua alma. A figura luminosa começou a se solidificar. Era como se os traços de uma mulher graciosa e serena se delineassem, e todos puderam sentir a presença de algo sagrado. A pessoa emanava uma paz transcendente, e enquanto os olhos de Maria se ajustavam à luz, ela percebeu que era a figura de uma mulher que irradiava amor e compreensão como uma mãe acolhedora. Eu venho revelar a vocês os segredos da fé que move montanhas. As palavras pairaram no ar e um calor invadiu a capela. Maria fechou os olhos, alheia a tudo, deixando a mensagem penetrar em sua alma. A figura luminosa começou a se solidificar. Era como se os traços de uma mulher graciosa e serena se delineassem, e todos puderam sentir a presença de algo sagrado. A pessoa emanava uma paz transcendente, e enquanto os olhos de Maria se ajustavam à luz, ela percebeu que era a figura de uma mulher que irradiava amor e compreensão como uma mãe acolhedora. Com um leve toque, a figura luminosa levantou sua mão, e a luz se intensificou ainda mais. Agora é o tempo de resposta. Olhem ao seu redor, sintam a glória que flui. É hora de se unirem em fé, de compartilharem não apenas suas lutas, mas também suas vitórias. O que vieram buscar aqui hoje será manifestado, se vocês crerem. A congregação começou a sussurrar, trocando olhares de compreensão e amor. Cada um, a seu modo, estava se preparando para dar um passo adiante. Então, em um impulso coletivo, as vozes se ergueram em adoração, bem como os braços em um ato simbólico de entrega. Mas, de repente, a luz começou a tremer novamente, como se algo muito poderoso estivesse prestes a acontecer. O clima se voltou denso, palpável. O que Deus tinha reservado para eles naquele momento? A figura luminosa sorriu, e antes que a visão se desvanecesse, as últimas palavras ecoaram. A resposta vem aos que se lançam na fé. O que vocês estão prontos a fazer a seguir? E assim, a pergunta penetrou os corações, carregando uma nova expectativa. O que aconteceria na próxima etapa dessa jornada espiritual? O ambiente na capela estava envolto em um misto de expectativa e admiração. Maria, ainda imersa na mensagem daquela presença luminosa, sentia seu coração pulsar em sintonia com cada batida de fé que ecoava ao seu redor. A luz pulsante, que antes parecia distante, agora estava viva dentro dela, como um fogo aceso que não podia ser extinguido. Um por um, os rostos dos presentes refletiam emoções profundas. Algumas pessoas choravam, outras sorriam, enquanto muitos sussurravam palavras de gratidão e louvor. O que acontecerá a seguir? O que a figura luminosa quis dizer com sua pergunta? Um calor envolvente começou a se espalhar pela capela, como se um manto de amor estivesse sendo colocado sobre cada um. Foi então que Maria percebeu: o que ela havia aprendido nesta jornada não era só para ela, mas para todos. A cada visão, a cada proclamada verdade, havia um chamado para agir e transformar. A figura agora se voltou para os que estavam do lado esquerdo da capela, aqueles que buscavam incessantemente milagres. Você está aqui porque deseja ver a manifestação do divino em sua vida, disse com ternura. Mas lembrem-se, meus amados, que o milagroso não é apenas o que acontece de maneira espetacular. Cada gesto de amor, cada ato de bondade é uma chama que acende o céu e cria milagres ao nosso redor. As palavras ressoaram como um eco profundo em Maria.
Ela se lembrou de seu querido avô, que sempre dizia que pequenas ações de amor eram como sementes. Cada sorriso nos momentos difíceis, cada ajuda ao próximo, isso é o que faz Deus sorrir, ele costumava dizer. Agora, aquelas memórias se tornavam um chamado. A luz aumentou e a figura continuou. Vocês têm o poder de criar milagres, amados. Olhem um para o outro, sintam o amor que flui aqui. Esse amor é uma fonte inesgotável. Quando vocês o compartilham, o céu se abre e as bênçãos fluem. Maria olhou ao redor e viu André sorrindo. Sua dúvida havia deixado lugar para um novo brilho. Ele parecia leve, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Ela sorriu de volta. Uma conexão profunda se formou entre eles no calor daquele momento sagrado. Havia uma esperança renovada, a certeza de que também eram capazes de criar comunidades de amor e fé. Então, a figura se dirigiu à direita, onde estavam os que estranhamente hesitavam. A hesitação é uma sombra que se alastra na alma, falou com compaixão. Mas eu digo, não temam. A luz já está dentro de vocês, apenas precisam deixá-la brilhar. Acreditem que podem ser mensageiros da esperança. A transformação começa com um primeiro passo. O que vocês escolherão hoje? Neste chamado, Maria sentiu um impulso em seu ser. Era hora de sair da zona de conforto. Cada um poderia ser um instrumento de Deus, uma fonte de bênçãos. Ela percebeu que sua própria hesitação, a dúvida que a seguia em silêncio, poderia ser um grande obstáculo na jornada. Por último, a figura se virou para os que estavam firmes na fé. Vocês que já ardem em confiança, mantenham, pois são como faróis nas tempestades da vida. Sua força é necessária para aqueles que ainda não veem a luz. Levem a mensagem de amor e fé. Vocês são os porta-vozes do divino nesta terra. A respiração da congregação parecia sincronizada, enquanto todos se preparavam para essa nova etapa. Os olhares se cruzaram e a determinação se fazia sentir. Maria estava animada. Ela sabia que a jornada não terminava ali, mas começava ali mesmo, no coração daquela capela sagrada. E enquanto a luz continuava a brilhar intensamente, a figura lançou mais uma pergunta. Estão prontos para mudar o mundo ao seu redor? A resposta que vocês buscam é mais simples do que imaginar. Com essas palavras, uma nova expectativa pairou no ar. Maria se perguntou qual seria a decisão coletiva daquela noite. Estava prestes a desabrochar um novo capítulo em suas vidas, e a promessa de milagres aguardava sua ação. Como eles dariam o próximo passo? A atmosfera na capela pulsava como o próprio coração de Maria. A luz que envolvia a figura luminosa parecia ecoar em cada canto, refletindo a expectativa ardente que crescia entre os presentes. Os sussurros em meio à congregação eram como murmúrios de uma corrente de amor que une almas em busca da verdade. A figura, agora com um olhar penetrante e cheio de compaixão, começou a falar mais uma vez. Meus amados, cada um de vocês carrega em si o potencial de realizar coisas extraordinárias. Hoje, vamos falar sobre 3 tipos de cristãos que não apenas acreditam, mas que também manifestam milagres divinos. A atenção de todos se intensificou. Até mesmo os mais céticos começavam a sentir o fogo da expectativa arder dentro deles. Maria prendeu a respiração. Quais seriam essas verdades que poderiam transformá-los tanto? Primeiro, temos aqueles que são os corações despertados, explicou a figura, enquanto a luz parecia brilhar ainda mais intensamente. Estes são os que reconhecem a presença de Deus em cada aspecto da vida. Eles veem o divino nas pequenas coisas. Um sorriso, uma ajuda inesperada, um ato de bondade. Para eles, milagres não são eventos raros, mas o cotidiano cheio de significado. As palavras penetraram a alma de Maria.
Ela se lembrou de cada pequeno ato que tinha praticado ao longo dos anos. Cada ajuda oferecida a um amigo, cada palavra de encorajamento, tudo isso agora ganhava um novo significado. Em segundo lugar, temos os guardiões da esperança, continuou a figura. Esses cristãos possuem uma fé inabalável, mesmo diante das tempestades. Eles são faróis na escuridão, guiando outros através de suas próprias batalhas. Com seu brilho, eles iluminam o caminho e trazem esperança àqueles que estão perdidos. Maria olhou ao redor e viu uma mulher no fundo da capela que sempre ajudava a comunidade. A expressão de coragem e determinação no rosto dela era um testemunho vivo do que a figura ensinava. Ela representava a fé que move montanhas. Por último, temos aqueles que são os artífices da mudança, finalizou a figura, sua voz vibrando com autoridade. Esses são os que não apenas sonham com um mundo melhor, mas que atuam para transformá-lo. Usam seus talentos e dons para criar uma onda de carinho, justiça e amor. Eles são os que derrubam barreiras e inspiram a todos ao seu redor. As últimas palavras deixaram um eco formidável em Maria. Ela pensou nas suas próprias hesitações e como, por vezes, se sentia pequena diante das necessidades do mundo. Agora, mais do que nunca, ela desejava ser uma dessas artífices, uma força de transformação. Neste ardor, a figura luminosamente se inclinou um pouco para a frente, como se estivesse fazendo um convite. Qual desses 3 tipos de cristãos vocês desejam ser? O que os impede de viver isso plenamente? Um silêncio reverente tomou conta, como se todos contemplassem essas perguntas profundas. O calor crescente dentro da capela se intensificava, como se o próprio céu estivesse prestes a abrir. Maria sentiu um nó na garganta, lágrimas de emoção brotaram em seus olhos. Aquele era um momento crucial. Estava claro que a jornada não se tratava só de fé interior, mas de agir em coletivo, de um agir que mudaria o mundo ao redor. Então, com um suspiro profundo, ela tomou coragem e finalmente falou: Eu desejo ser uma artífice da mudança. Quero usar minha vida para manifestar a luz que me foi dada. Suas palavras ecoaram com um fervor contagiante, e logo outras vozes foram se levantando em concordância. Eu também quero, gritou Andre, sua voz embargada de emoção. Outros começaram a repetir, como um coro de almas despertando para um novo propósito. E no auge desse clamor coletivo, a figura luminosa lançou um olhar cheio de alegria. Assim está feito. A mudança começa agora, neste coração que se entrega. Preparem-se, pois os milagres estão prestes a desdobrar. O caminho pode ser difícil, mas eu estarei com vocês. Com isso, o ambiente parecia ressoar em um novo tom, como se uma melodia celestial estivesse se aproximando. Maria sentiu uma onda de entusiasmo invadir seu ser. Mas o que isso significava na prática? Eles estavam prontos para começar esta jornada transformadora. Mas quais seriam os desafios e as bênçãos que viriam com esse novo compromisso? A sala se encheu de expectativa e a luz da figura brilhava ainda mais, deixando a pergunta pairando no ar. Estão prontos para o que vem a seguir? A verdadeira prova de fé está prestes a se revelar. Maria sentiu a energia na capela vibrar como uma onda de amor e determinação. Corações se entrelaçavam em uma nova sintonia e a figura iluminada parecia fazer uma pausa, absorvendo a reação calorosa da congregação. Aquela era uma hora de decisões, de entrega genuína. Era ali que estava o toque da divina. O ambiente reverberava com suspiros de esperança e promessas renovadas. Ao olhar para seus amigos e irmãos, percebeu que todos tinham um brilho novo nos olhos. Aquela luz coletiva era um testamento do que poderia ocorrer quando almas se unem por um propósito maior. Mas lembrem-se, a figura tomou a palavra novamente, agora com um tom mais sério. A mudança não é apenas um desejo interior, mas uma ação.
Vocês precisarão ir além de palavras. Precisarão ser o reflexo de amor entre aqueles que estão ao seu redor. Um murmúrio começou a circular entre os presentes, quase como um eco da animação que crescia. As pessoas se entreolhavam, algumas arriscando uma primeira conversa sobre os sonhos e planos que poderiam transformar sua própria realidade e a dos outros. É hora de sairmos do convento da própria dor e fazermos algo diferente, algo grandioso, exclamou André. Seu abalo nas vozes de seu lado ecoou naquele espaço sagrado. Sim, precisamos ir além do que é confortável. A alegria sorridente de Rebeca se somou às palavras de André, como notas de uma nova canção. Como podemos ser artífices da mudança se não agirmos em favor dos perdidos, dos que precisam de nós? Maria sentiu uma aurora de coragem despontar. A figura luminosa piscou um olhar acolhedor. Era como se afirmasse que aqueles impulsos de ação estavam sintonizados com a sua mensagem. A luz parecia dançar em sintonia com os novos votos feitos, despertando ainda mais a chama dentro de cada um. E enquanto o fervor começava a se intensificar, a figura fez uma pausa, olhando para cada canto da capela. Preparem-se para a jornada. A primeira etapa da transformação exige sacrifício. Vocês precisam alimentar os seus compromissos com ações. E o que vocês darão em troca do que receberão? A pergunta pairou no ar como a brisa suave da manhã. Maria pensou em tudo que estava disposta a deixar para trás. As inseguranças, as hesitações e até mesmo os medos que sempre a fizeram se sentir menor. Ela queria viver além de suas limitações. Estamos dispostos, foi a resposta unânime, como um rugido de determinação. Com um sorriso, a figura iluminada ergueu as mãos, e a luz pareceu envolver a todos em um abraço caloroso. Maravilhoso, mas a prova do verdadeiro discípulo é ser uma extensão do amor. O próximo passo desse caminho só se revelará na medida que vocês decidirem se comprometer com cada um dos corações despertos, guardiões da esperança e artífices da mudança que se encontram ao seu redor. Eles precisam de vocês como vocês precisam deles. Um silêncio profundo tomou conta do espaço, e a consciência de que a jornada estava apenas começando trouxe uma sensação de expectativa e ansioso temor. Eles eram guiados agora por um amor que ultrapassava as barreiras do egoísmo. Maria percebeu que a transformação não era apenas um fardo, mas um presente que se doava na entrega. Em um impulso, ela se virou para seus companheiros, sentindo a unidade vibrar. Vamos fazer isso juntos, com amor e fé. A resposta foi um coro de concordância, os olhos brilhando com a chama da transformação. Antes de começarmos, a figura suave trouxe um novo tom à conversa. Por favor, peguem um tempo para refletir. O que vocês estão dispostos a abrir mão para permitir que Deus entre com graça e misericórdia em sua vida? A luz ao redor começou a pulsar em um ritmo suave, envolvendo cada coração ali presente em uma reflexão clara e silenciosa. Eles estavam prontos para se abrir e expor suas vulnerabilidades. Mas como seria essa entrega? O que cada um teria que dizer ou fazer para marcar o início dessa nova jornada? Maria sabia que as respostas não eram fáceis, mas eram necessárias. Ela sentiu seu coração acelerar novamente, como se um novo ciclo estivesse prestes a iniciar. O que a esperava no caminho? Quais transformações viriam a seguir? O futuro era uma tela em branco e Deus tinha a caneta na mão. Um silêncio profundo envolveu a capela, enquanto a figura iluminada deixava seus braços caírem suavemente, como se o próprio Deus estivesse prestes a revelar segredos das verdades ocultas. Maria sentiu o peso daquela dúvida e esperança, como se cada batida de seu coração ecoasse a pergunta que todos ali desejavam fazer. Como seriam aqueles que manifestavam milagres divinos? A figura, percebendo a inquietude no ar, começou a falar com um tom de sabedoria que transbordava amor.
Meus amados, existem 3 tipos de cristãos que verdadeiramente se abrem para a manifestação do divino. Aqueles que conseguem conectar-se com a força da mudança em seus corações. Ela respirou fundo e a luz ao redor pareceu se intensificar, iluminando o rosto de cada um dos presentes. Maria ficou atenta, sentindo que suas palavras estavam prestes a mudar tudo. O primeiro tipo, começou a figura, é o que eu chamaria de o abandonador. Este cristão entrega suas cargas a Deus sem reservas. Ao abrir mão de controle, ele permite que os planos do Senhor se manifestem em sua vida. Ao abandonar o peso de suas dúvidas, ele se torna um canal puro, onde o amor de Deus flui livremente. Alguns rostos se iluminaram com essa revelação. Maria lembrou-se de suas próprias lutas para soltar as amarras que a prendiam, e a ideia de se tornar um abandonador a inspirou. Era ali, naquele momento divino, que ela decidiu que entregaria suas ansiedades e medos. Ao lado dele, continuou a figura. Este é aquele que se dedica a amar e servir os outros. Mesmo nas pequenas coisas, ele manifesta a bondade divina em suas ações diárias. Seu coração é cheio de compaixão e seu serviço é um reflexo do amor de Cristo. E é através desse serviço que ele também recebe bênçãos abundantes. Ouvindo isso, Maria se lembrou de Rebeca e André, cuja luz brilhante era uma constante fonte de alegria e amor. Eles eram exemplos perfeitos de servidores. O desejo de se juntar a eles nesse caminho despertou ainda mais paixão dentro dela. Se vocês se perguntam se podem ser um abandonador ou um servidor, a resposta é sim. Mas há uma terceira essência que se revela, diz-se a figura, com um brilho em seu olhar. É o guerreiro. Este cristão combate as trevas com fé e determinação. Ele não retrocede diante dos desafios, mas levanta a espada da palavra de Deus e se posiciona em oração. O guerreiro está sempre disposto a lutar pelo que é certo e clama por milagres com ânimo. A energia na capela crescia e Maria sentiu seus pés quentes, como se uma chama estivesse acesa dentro dela. Ela olhou ao redor e viu que cada pessoa estava atenta, refletindo sobre qual papel tomariam na jornada que estava apenas começando. Agora, meus queridos, a figura iluminada prosseguiu. O que escolherão ser? Como se tornarão os instrumentos da mudança nesse mundo? As respostas que procuram não estão apenas dentro de vocês, mas estão também nas conexões que farão uns com os outros. É assim que os milagres se manifestam. Ouvindo isso, Maria entendeu que o poder estava na união. Era necessário que cada um se apoiasse, se unisse em propósito. Eu os convido agora a caminharem por essa jornada, disse a figura, e a atmosfera ficou eletricamente pulsante. Oração, fé e compromisso são essenciais. Lembrem-se, os milagres não são para alguns. Eles estão disponíveis a todos que se entregam com sinceridade e amor. A congregação respondeu com um vibrar de acordos, uma onda de determinação ecoando nos rostos exaltados e brilhantes. Maria sentia um desejo crescente de ser parte daquele movimento. Mas, no fundo de seu coração, uma pergunta pairava. Em meio a esse chamado, qual seria a primeira ação? Haverá desafios e a sua fé será testada. Mas lembrem-se, toda grande transformação começa com um passo. Vocês estão prontos para dar esse primeiro passo? Maria sentiu seu coração pulsar forte. Ela se perguntou se estava realmente pronta para o que estava por vir. Qual seria a próxima etapa? Que desafios iriam enfrentar e que milagres poderiam surgir desse novo compromisso de servir e amar? Com a luz vibrante da capela ainda pulsando ao seu redor, Maria percebeu que a resposta estava ao seu alcance, assim como a transformação que tanto buscava. A luz na capela parecia pulsar como um coração da própria divindade. Era um gesto claro de que tudo estava prestes a se transformar.
Maria, olhando ao redor, sentia a energia coletiva vibrar no ar. Os rostos refletiam determinação. Todos estavam prontos para dar passos grandes rumo ao que Deus havia preparado. O momento de escolha havia chegado. A figura iluminada falava com um tom suave, mas poderoso. Meus amados, o que vocês decidiram ser? Cada um de vocês é chamado a se tornar um abandonador, um servidor ou um guerreiro. Hoje é hora de agir. As palavras ecoaram, fazendo o coração de todos acelerarem. Maria respirou fundo. Quero me tornar uma servidora. Quero tocar vidas por meio da compaixão e do amor. Assim que as palavras saíram de seus lábios, sentiu a luz se intensificar ao seu redor. Um murmúrio de concordância ecoou entre os presentes. Eu também! Exclamou Rebeca, com a voz emocionada. Outros começaram a se levantar, cada um expressando sua intenção de se unir no propósito divino. E, à medida que as vozes se misturavam, a figura luminosa sorriu. A transformação começa quando vocês decidem agir. A emoção no ar era palpável. Olhares se cruzavam e sorrisos de esperança surgiam. Havia um entendimento coletivo de que grandes coisas estavam a caminho. A primeira coisa que faremos, continuou a figura, é juntar nossas forças para ajudar os necessitados da nossa cidade. Vocês precisam de um plano. E assim, Maria, sentindo a energia da multidão, sugeriu: que tal façamos uma coleta de alimentos e roupas para os mais vulneráveis? Precisamos nos unir. Os rostos brilhavam com a ideia. Sim, podemos organizar isso, gritou André. Sua franqueza era contagiante. Devemos convocar todos, não importa de onde venham, para que se juntem nessa missão. O ânimo na capela crescia e era como se o céu estivesse sorrindo. Ali, algo sobrenatural se desenrolava. Em comunhão, todos começaram a compartilhar ideias e estratégias. Cada um contribuía com algo único, habilidades de organização, contatos, recursos. Juntos estavam prestes a se tornar agentes da mudança. Agora, a figura iluminada ergueu as mãos. Vocês estão prontos? O amor é a essência do que farão. Ao servir, vocês não apenas transformam a vida dos outros, mas também a de vocês. Como um coro, a congregação declarou: estamos prontos! Maria sentiu em seu peito um calor intenso. Finalmente, a fé que ela cultivava se manifestava em ações concretas. A luz parecia aquecer suas almas. Naquele momento, a figura sorriu ainda mais e a luz tomou conta da capela. Que cada passo que vocês derem traga uma bênção. Lembrem-se, essa é apenas a primeira etapa. Muitas lutas virão, mas vocês não estão sozinhos. E, em um relance, a figura começou a desvanecer, mas não antes de deixar uma mensagem clara e impactante. A luz que vocês buscam precisa ser refletida. Entreguem-se à humildade e ao amor, e os milagres não tardarão a acontecer. A luz se dissipou, mas não sem antes deixar um brilho profundo nos corações de todos. Naquele momento, Maria e a congregação sentiam que estavam prontas para começar uma nova jornada de comprometimento e entrega a Deus. Com a emoção à flor da pele, Maria olhou para cada um ali presente e, em meio a lágrimas de gratidão, exclamou: vamos servir! É hora de plantar as sementes da esperança. E assim, a pequena cidade começou a pulsar com um novo tipo de vida, uma vida marcada pelo amor, pelo serviço, pela fé e pela ousadia de se levantar. Os milagres já se desenhavam no horizonte e a jornada estava apenas começando. A escolha de ser parte da transformação foi feita e naquele sagrado espaço, cada coração se uniu em uma só voz, determinada a manifestar a luz que haviam recebido. O que viria a seguir?
A expectativa estava no ar e a certeza de que grandes coisas estavam a caminho encheu a capela com um calor vibrante. Que a fé de cada um se manifeste abundantemente. E você, está disposto a se embarcar nessa jornada de fé e transformação? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e testemunhos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Você precisa se inscrever agora, e este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.